Olá, pessoal. Hoje iremos falar sobre síndrome metabólica e o grupo é composto por mim, pela Esther e pela Tamara. Bom, a síndrome metabólica é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e resistência à insulina. Sua importância do ponto de vista epidemiológico se deve em decorrência do aumento da mortalidade cardiovascular, estimada em 2,5 vezes em comparação a indivíduos que não apresentam a síndrome metabólica. Os presidentes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Diabetes e da Associação Brasileira de Estudos do Colesterol, conscientes da importância do assunto, juntaram esforços para elaborar a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica em 2005. A síndrome metabólica ainda carece de uma definição bem estabelecida, mas a indicação consensual de que o aumento da pressão arterial, distúrbios do metabolismo de glicídios e lipídios e o excesso de peso são fatores que estão associados ao aumento da mortalidade cardiovascular, fato observado não só nos países desenvolvidos, mas também, de uma forma preocupante, em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Ela possui vários critérios diagnósticos que variam de acordo com os grupos de estudos internacionais. Em 1999, a Organização Mundial da Saúde propôs o primeiro critério diagnóstico para a síndrome, com avaliação de resistência à insulina ou de evidência do metabolismo de glicose, tipificando o diabetes tipo 2 como obrigatório em adição de determinação do índice de massa corporal. Também, em 1999, o Grupo Europeu para o Estudo de Resistência à Insulina propôs uma nova definição, pelas dosagens de insulina em jejum, incluindo a obesidade pela medida de circunferência abdominal e adotava a glicemia de jejum para medir a intolerância à glicose. Em 2001, o Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol propôs uma nova definição, que não incluía diabetes tipo 2 como obrigatória, mas como um dos fatores de risco para a síndrome metabólica, propondo como critério a ocorrência conjunta de pelo menos 3 de 5 dos componentes indicados. Em 2003, a Associação de Endocrinologistas Clínicos e o Colégio Americano de Endocrinologia sugeriram a inclusão de testes de tolerância à glicose no diagnóstico, assim como a diferenciação do risco de acordo com as características específicas, tais como o uso de MC ou circunferência abdominal. Em 2005, a Federação Internacional de Diabetes propôs a unificação dos critérios diagnósticos existentes, considerando a presença de obesidade central obrigatória, avaliada pela circunferência abdominal, ocorrendo juntamente com a presença de mais de 2 fatores de risco. Já em 2015, a Sociedade Brasileira de Cardiologia sugere os critérios do Programa Nacional de Educação sobre Colesterol como adequados para o diagnóstico da síndrome metabólica e, em 2017, a Sociedade Brasileira de Diabetes apoiou o uso do critério do IDF para o diagnóstico da síndrome, inclusive como adaptações para o diagnóstico de menores de 18 anos, por possuírem valores de referência ainda não consensuais. O estudo da síndrome metabólica tem sido dificultado pela ausência de consenso na sua definição e nos pontos de corte dos seus componentes, com repercussão na prática clínica e nas políticas de saúde. A definição da Organização Mundial da Saúde preconiza como ponto de partida a avaliação da resistência à insulina ou do distúrbio do metabolismo de glicose, que dificulta sua utilização. Já a definição do Programa Nacional de Educação sobre o Colesterol foi desenvolvida para uso clínico e não exige a comprovação de resistência à insulina, facilitando a sua utilização. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a prevalência de síndrome metabólica ao redor do mundo varia de 20% a 25% e está em crescente evolução. No Peru, variou de 18,8% em 2007 e em Portugal, de 49,6% no ano de 2017. No Brasil, a revisão apresentada por Vidigal e outros, em 2013, demonstrou uma prevalência de 29,6%, variando de 14,9% na área rural do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a 65,3% na população indígena do Rio Grande do Sul. Recentemente, Vieira e outros encontraram uma prevalência de 32% entre os adultos e idosos residentes na cidade de São Paulo. Desse modo, a definição do cenário epidemiológico é bastante dificultada, sendo necessária a realização e revisão de vários trabalhos para a caracterização da análise
de prevalência e incidência da síndrome metabólica. Para discorrermos um pouco mais sobre o cenário epidemiológico da síndrome metabólica no Brasil, trouxemos esse artigo publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva no ano de 2020, intitulado de Prevalência da Síndrome Metabólica e seus componentes na população adulta brasileira. É um estudo transversal, analítico, que utilizou dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e incluiu também os dados referentes aos exames laboratoriais coletados entre 2014 e 2015. Como a gente viu, a PNS é o inquérito de base domiciliar de âmbito nacional, onde foram visitados um total de 81.167 domicílios, sendo que desses, 69.994 tinham moradores, onde foram realizadas 64.348 entrevistas domiciliares e 60.202 entrevistas individuais com o morador selecionado no domicílio. Então, para uma estimativa populacional, a amostra selecionada incluiu pesos de pós-estratificação segundo sexo, idade, escolaridade e região, visando estabelecer uma representatividade da população brasileira adulta. Então, na fase inicial, em 2013, foram aferidos o peso, a altura, a pressão arterial, a circunferência da cintura, e entre 2014 e 2015 foram coletados o material biológico daqueles moradores selecionados. A prevalência da síndrome metabólica foi estimada pela presença simultânea de pelo menos 3 dos 5 fatores definidos com base nos critérios do Comitê Internacional. E com isso, como resultado, tivemos a prevalência de síndrome metabólica na população brasileira de 38,4%, com índice de confiança de 95%. Aqui nessa tabela, nós podemos observar a prevalência dos componentes individuais, do número de fatores simultâneos e do diagnóstico da síndrome metabólica. Os fatores individuais avaliados estão relacionados à pressão arterial, à circunferência da cintura, ao colesterol HDL, o colesterol total e a hemoglobina glicada. Ao avaliar esses componentes individuais e a prevalência da síndrome metabólica por sexo, podemos observar que o sexo feminino apresenta uma maior prevalência, sendo essa de 41,8%. Um ponto que os autores chamam a atenção é que no sexo feminino, 74,1% apresenta a circunferência da cintura maior do que 80 centímetros. Já ao avaliar todos esses componentes e a prevalência da síndrome, de acordo com a idade, podemos observar que aqueles que apresentam 60 anos ou mais apresentam todos os componentes individuais com a maior prevalência em relação às demais idades avaliadas. Isso também reflete na prevalência da síndrome, tendo como 66,1% de prevalência a população com 60 anos ou mais. E também podemos observar que, quanto maior a idade, maior é a prevalência da síndrome, podendo relacionar, então, com maior tempo de exposição a fatores de risco. Já ao avaliar tudo isso de acordo com a escolaridade, podemos observar que aqueles que apresentam uma menor escolaridade, que aqui está representado de 0 a 8 anos, apresentam uma maior prevalência da síndrome, de 47,5%, e aqueles que apresentam um maior tempo de escolaridade apresentam uma menor prevalência da síndrome, que é de 27,4% naqueles que têm 12 anos ou mais de escolaridade. Já ao avaliar esses componentes de acordo com a raça ou com a cor, podemos observar que a prevalência da síndrome não teve uma grande variação entre elas, sendo que aqueles que são considerados brancos apresentam uma prevalência de 39,7%, seguida dos pretos ou pardos, com 37,3%, e o que apresentou menor prevalência foram os amarelos ou indígenas, de 31,2%. Para o conhecimento da síndrome metabólica em adolescentes, avaliamos um estudo realizado em adolescentes participantes do estudo ERICA. Foi um estudo transversal realizado com 37.504 adolescentes participantes do ERICA entre os anos de 2013 e 2014, que residiam em municípios com mais de 100 mil habitantes. Os adolescentes avaliados tinham de 12 a 17 anos e a amostra foi estratificada nas escolas públicas e privadas. Para a definição da síndrome metabólica foram utilizados os critérios da Federação Internacional de Diabetes. As prevalências de síndrome metabólica foram estimadas segundo o sexo, a faixa etária, o tipo de escola e o estado nutricional. Ainda nesse estudo, para a estimativa de prevalência,
Os dados colhidos foram peso e altura para a classificação do estado nutricional a partir do cálculo de MC, a coleta de sangue para análise de HDL, LDL séricos, triglicerídeos e glicemia de jejum, a pressão arterial e os perímetros da cintura e do braço para avaliação do excesso de peso nos adolescentes. A classificação positiva da síndrome metabólica foi realizada pela presença de pelo menos 3 dos componentes abaixo, que é pressão arterial, HDL sérico, glicose, triglicerídeos, com a presença obrigatória da circunferência da cintura elevada. Tudo isso de acordo com o critério da Federação Internacional de Diabetes. Os resultados observados no presente estudo foram que a prevalência nacional de síndrome metabólica foi de 2,6% e maior no sexo masculino. Por região, houve uma prevalência maior na região sul, nas adolescentes mais jovens e nos adolescentes mais velhos. Esses dados podem indicar diferentes hábitos alimentares e estilo de vida característico dessa região. Em relação às escolas, houve uma prevalência maior nas escolas públicas de 2,8% em relação às privadas, que teve uma porcentagem de 1,9%. Acredita-se que a maior prevalência nas escolas públicas pode ter relação com a condição socioeconômica dos familiares e a sua relação com a síndrome metabólica. Em relação ao estado nutricional, entre obesos e não obesos, a prevalência maior de síndrome metabólica foram em adolescentes obesos. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os fatores de risco mais importantes para a morbimortalidade relacionada com as doenças crônicas não transmissíveis são a hipertensão arterial sistêmica, hipercolesterolemia, ingestão insuficiente de frutas, hortaliças e leguminosas, sobrepeso ou obesidade, inatividade física e tabagismo. A predisposição genética, a alimentação inadequada e a inatividade física estão entre os principais fatores também que contribuem para o surgimento da síndrome metabólica. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico de síndrome metabólica é realizado por meio da história clínica, do exame físico e dos exames laboratoriais. Na história clínica é avaliada a idade, o tabagismo, a prática de atividade física, a história pregressa de hipertensão, diabetes e outros fatores relacionados com a história familiar. Nos exames físicos, são realizados circunferências abdominais, o nível de pressão arterial, peso e estatura para o cálculo de MC e exames de pele para avaliação de acantose, que são manchas escuras ao redor da pele comuns em obesos e diabéticos, e o exame cardiovascular. Em relação aos exames laboratoriais, são realizados glicemia de jejum, HDL, LDL e triglicerídeos. A presença de LDL aumentado não faz parte dos critérios diagnósticos da síndrome, porém, frequentemente, pacientes portadores de resistência à insulina e síndrome metabólica apresentam um aumento na saturação de LDL, colesterol e têm um potencial aterosclerótico maior. Em relação ao tratamento, a prevenção primária de síndrome metabólica se dá através de alimentação adequada e a prática de atividades físicas. Porém, quando essa prevenção primária não ocorre de uma maneira bem-sucedida, é realizado um tratamento medicamentoso da diabetes, da resistência à insulina, da hiperlipidemia, da hipertensão. Na obesidade, quando esse tratamento não é suficiente, pode-se optar por um tratamento cirúrgico, mas vale ressaltar que as medidas de tratamento não medicamentosas são mais eficazes e benéficas e oferecem menos riscos para a saúde quando comparado aos tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Então, para concluir, nós observamos que a prevalência da síndrome metabólica no Brasil e no mundo tende a aumentar. Na população adulta brasileira, a prevalência da síndrome metabólica é maior nas pessoas com menos tempo de escolaridade, do sexo feminino e com a idade maior ou igual a 60 anos. Nos adolescentes brasileiros, a prevalência da síndrome é relativamente baixa, sendo que a maior prevalência é observada no sexo masculino, e devido aos diferentes critérios observados para a classificação da síndrome metabólica, a definição do cenário epidemiológico da mesma se torna dificultada. Aqui estão as referências que nós utilizamos. E muito obrigada pela atenção de todos.